Eu peguei uns dados, do ano passado, o Ministério Público do Trabalho reportou, no meio do ano passado, um crescimento significativo nas denúncias de assédio moral e sexual no Brasil, e evidenciou uma tendência preocupante, né? Segundo esses dados, até julho de 2023, quando eles foram divulgados, o MPT registrou 8.458 denúncias, que é um número quase igual ao total de denúncias recebidas durante o ano de 2022. Então, assim, até o meio do ano passado, teve quase o mesmo número de denúncias de um ano inteiro anterior. Paralelamente, o Tribunal Superior do Trabalho contabilizou uma média de 220 novas ações por dia relacionadas a assédio moral e sexual. Segundo dados divulgados na mesma época, no meio do ano passado, foi um levantamento que eu achei feito por uma. Foi divulgado na imprensa, um levantamento de uma startup privada de aconselhamento jurídico, a Fórum Hub. Cerca de 18,3% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, que é um percentual, segundo esse levantamento, 5 vezes maior que o dos homens, que é de 3,4%. E quando o assunto é assédio moral, 31% das mulheres relatam já terem sofrido esse tipo de violência, enquanto para os homens o patamar é de 22%. E são dados do trabalho em geral, né? Não do trabalho especificamente em instituições de ensino. Mas eu queria trazê-los para vocês, para ver o que vocês acham. Se vocês acham que os números nas instituições de ensino são semelhantes a esses. O que vocês veem empiricamente na experiência, Margot como professora, Luciane como advogada trabalhista, muito ligada à área da educação. A Luciane trabalhou um tempo com a gente no sindicato, no núcleo de apoio ao professor. E o núcleo de apoio ao professor no sindicato, ele é o espaço para que os professores que se sentem violentados, que têm algum tipo de sofrimento, vêm buscar. A grande maioria é mulher. Tá? A gente até tem algumas situações de homens, mas a grande maioria é mulher. E sempre nesse viés, entende? De que não foi tudo isso, entende? Fica quieta, certo? Não, é frescura, é mimimi, entende? E isso eu acho que a Luciane pode falar, até porque ela tem uma experiência bem grande em cima da questão, mas em relação às escolas, eu acho que dá para ser um início aí, né, Lu? Tem uma coisa que é o silenciamento, né? Uma das questões também que hoje a gente hoje consegue ainda bem discutir vários temas que envolvem as violências contra as mulheres. Um deles é o silenciamento. E aí, como advogada que trabalha com gênero e tal, uma das coisas mais recorrentes, assim, quando uma mulher nos procura para falar sobre um assédio moral, não estou nem falando sexual, que isso dificulta. Ela passa por todos os estágios que a gente já conhece do ponto de vista dos estudos médicos e psíquicos, né? Ela primeiro muda o comportamento dela, depois ela se culpa pelo assédio que ela está sofrendo, depois ela se pergunta se ela não fez alguma coisa que desse alguma margem para aquilo, né? Depois ela e todo esse sofrimento, gente, ela tem sozinha. Ela só vai falar para a família, para o companheiro, para a companheira, para as amigas, para os amigos, ela só vai falar sobre isso se ela falar, porque quando ela chega no escritório da advogada, dos advogados, aí ela já contou para algumas pessoas, que aí estão encorajando que ela então procure ajuda. Então, uma das coisas que a gente já consegue reverter hoje no judiciário é a questão dos tempos, né? Você não interessa mais quanto tempo, se faz muito tempo, se aconteceu ontem ou não aconteceu. Por quê? Porque a mulher leva muito tempo para falar sobre isso. Então, existe um silêncio, e é um silêncio que a gente também aprende culturalmente. É o silêncio das mulheres, né? A mulher não é aquela pessoa que fala e que coloca a sua opinião, a menina
né? Ela tem um comportamento tipo aquelas pernas fechadas, né? Pernas fechadas e tal, que é mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem essa construção de silenciamento. Isso é um agravante muito sério, assim. Então, toda vez que se tem algum espaço de fala, é muito importante. Então, esse espaço no Simples, por exemplo, é muito importante porque ele é um espaço de acolhimento. E hoje a gente já sabe o seguinte, que as mulheres, principalmente as mulheres, tá? Homens têm problemas para denunciar determinadas violências, tá? Porque a gente também pode, uma hora dessas, conversar sobre masculinidades, né? A construção do masculino, né? Então, alguns homens sofrem violências, mas eles têm vergonha de denunciar isso como violência contra si, porque a masculinidade não permite que ele entenda aquilo como violência. Então, nós temos esse problema também, né? Mas no que diz respeito ao grande percentual, quanto mais mulheres na categoria, maior o número de violência, óbvio, né? Então, assim, esse silêncio é uma das questões importantes, assim, que as entidades que representam têm que trabalhar muito, assim. Canais para conversar, canais para falar, não são. A gente detectou num estudo que fez. Eu faço parte de um grupo de estudos sobre feminismo e sindicalismo da Universidade do Distrito Federal, que é coordenado pelo ministro do TST, o professor Maurício Godinho Delgado, né? E a gente fez um levantamento lá e percebeu o seguinte. Nessa questão das denúncias e tal, que as mulheres, as trabalhadoras, elas não se sentem confortáveis de relatar as suas violências para homens, porque, via de regra, os seus agressores são homens. Então, elas não se sentem confortáveis de chegar no espaço, no sindicato ou nos escritórios e relatar isso para um homem. Esse percurso ele é muito penoso para a mulher, porque o seu agressor é um homem. Então, assim, eu lembro bastante no Simples, né, Margot, quando o núcleo foi criado, que tinha essa preocupação, assim, né, de como era uma categoria majoritariamente feminina, essas professoras terem escuta de mulheres, porque isso facilita esse diálogo. Né? Porque se a mulher sofre uma violência moral ou sexual de um outro homem no seu local de trabalho e ela corre e ela só vai encontrar homens no seu caminho, ela dificilmente vai manter assim. Ela tem que ser uma coisa muito estruturada. Então, isso é uma questão, a trabalhar a questão do silêncio das mulheres. E a segunda questão é, bom, vamos falar um pouco sobre normatividade em relação a isso, né?